O Ministério Público do Paraná abriu um inquérito para apurar suposto superfaturamento referente ao show do Raça Negra na virada do ano aqui na nossa cidade. Essa ação, esse inquérito foi aberto depois de uma notícia, né, depois de uma denúncia feita por uma vereadora daqui de Maringá, e agora o Ministério Público começa a fazer essas investigações. Eles acharam algumas inconsistências em relação aos preços, né? Algo que já foi amplamente divulgado e amplamente debatido aqui, inclusive por essa bancada. A gente fez um levantamento prévio de quanto teria sido remunerado o Raça Negra em alguns shows, mas a gente recebeu uma justificativa da prefeitura falando que era fim de ano e que fica mais caro e que tem toda essa questão do aparato de ser o show mais caro. Acontece que o Ministério Público fala que, bom, tudo bem, a gente entende que é uma data especial, mas o município não anexou quanto que foi praticado em outras oportunidades na virada do ano esses valores. E quando você traça a média dos orçamentos que foram repassados pela prefeitura, a gente vê R$360 mil. O município remunerou cerca de 50% a mais nesse valor e em nenhum momento fica claro qual que é o valor que é mais caro por ser virada do ano em todo o processo de inexigibilidade. Claro que isso foi aprovado em um primeiro momento pela Procuradoria Jurídica do município, que apenas afirmou que não era para se pagar antecipadamente esse valor. O município, por sua vez, pagou em 2 parcelas e de maneira antecipada, ao contrário do que orientou a Procuradoria Jurídica do município. Sobre esse assunto, a Prefeitura de Maringá informa que o Ministério Público solicitou cópia do processo de inexigibilidade de licitação para a contratação do grupo. O município enviará toda a documentação solicitada, assim como faz em todas as oportunidades em que os órgãos de controle solicitam documentos para a gestão. O município reforça que contratou a maior estrutura de show do grupo Raça Negra. O valor do cachê engloba passagens aéreas e diárias de alimentação de 32 pessoas do grupo, incluindo banda, produção, dançarinos, músicos de apoio, técnicos de som e luz, entre outros. O valor previsto no contrato corresponde ao valor de mercado, considerando que os preços de shows de músicos de renome nacional aumentam na virada do ano. O município reforça que os recursos são oriundos da Secretaria de Cultura para uso em atrações e espetáculos culturais da Maringá Encantada. Aqui faço um parênteses no processo de inexigibilidade, apresenta que é um recurso da Secretaria de Cultura, mas é da fonte 1000, ou seja, é fonte de recurso que pode ser alocado em qualquer lugar, não necessariamente exclusivamente para os espetáculos da Maringá Encantada. Começa com um pouquinho, Rafael. Olha, não é de hoje que a prefeitura, infelizmente, ela fica agenciando shows, né? Vários shows aí aconteceram ano passado, aniversário da cidade, não sei o quê, enfim. Tem muita coisa que precisa ser verificada. E a gente reclamava tanto da vereadora que não conseguia fazer nada aqui, não tinha iniciativa, tá aí. Uma das iniciativas dela tá aí, a resposta para todos nós. Espero que realmente investigue como tem que ser investigado. O Ministério Público é um órgão muito sério. Quando entra no âmbito do Ministério Público para tentar investigar, é óbvio que não é qualquer coisinha e não dá para passar pano também, né? Esperar as investigações, a apuração e essa resposta meio que padrão da prefeitura, né? Por ser final de ano, beleza, pode cair por terra aí com essas ponderações do próprio Ministério Público. Então, tá aí para a gente ver. E eu acompanho o prefeito Ulisses Maia nas suas redes sociais, sobretudo no Twitter, né? Ele além de prefeito, ele também é blogueiro e acaba aí falando coisas, tweetando, enfim, mas os comentários, a gente vê que daqui a um dia ele vai fechar os comentários, a possibilidade ali para os comentários, porque é muita gente reclamando de buraco, reclamando das árvores que não são cortadas, enfim, muitas coisas. Então, realmente, tem muita coisa acontecendo em Maringá que até que é bom, né? Algumas situações, a prainha, que é essa esperança de ter uma área de lazer social e tal, só que tem outras questões aí relacionadas, por exemplo, esse superfaturamento aí apontado pelo próprio Ministério Público, que precisa ser explicado, precisa ser verificado, e estamos aí à disposição, obviamente, para tentar fazer o melhor para a cidade e espero também que o prefeito faça da mesma forma. Vale ressaltar que o documento é assinado pelo promotor Leonardo Vilhena, né, ali da 20ª Promotoria do Patrimônio Público aqui da nossa cidade. Luiz Neto.
Vitor, ao contrário do que foi dito, a gente não tem que esperar nada diferente do Ministério Público do que fazer o seu trabalho. Eu gosto sempre de lembrar de uma frase que a promotora Michele Nader trouxe aqui nessa emissora, dizendo o seguinte: só critica o Ministério Público quem age de má fé ou quem desconhece o trabalho no qual o Ministério Público faz, que é fundamental aí para a nossa cidade. Acredito que a vereadora fez o seu papel, acho importante, e o papel da prefeitura é explicar da forma mais correta possível, né? Não devemos fazer juízo de valor sobre a situação, pois não há nenhuma acusação, nenhuma situação que onere aí a ação da prefeitura para a qual os maringaenses foram contemplados aí no final de ano. A vereadora fazendo o seu trabalho, a prefeitura responda aí o que lhe cabe responder, e aí o Ministério Público vai fazer a sua parte e vai fazer as suas considerações. A gente tem que parabenizar o trabalho do Legislativo e também da gestão pública. Ao contrário do que o meu colega pensa, eu acredito que todo mundo tem que ter acesso à cultura. Não é todo mundo que tem condição, assim como nós que estamos nessa bancada, de pagar para ir nos melhores shows, para fazer viagens, como todos os colegas aqui têm sua vida pessoal, tiram suas férias. A população também tem o direito de um entretenimento de qualidade, e mesmo talvez não gostando do Raça Negra, tem outras atrações que são traduzidas durante o ano e que podem sim contemplar aí vários gostos da nossa cidade. Parabéns pela iniciativa, e o que precisa ser explicado, isso, de fato, a gente tem que esperar uma resposta coerente por parte do poder público. Ângelo Rigon, quando a gente vê a lei de licitações, a inexigibilidade tá muito bem descrita ali quando você pode fazer inexigibilidade. No caso do Grupo Raça Negra, é comum que se faça por INEX, porque não dá para contratar o Barão Vermelho para tocar Raça Negra, não dá para fazer isso. Então, é comum que se faça. Quando é artista, assim, mas assim, é extremamente burocrático. E a lei é muito clara quando diz, tem que se apresentar os 4 últimos orçamentos, os 3 últimos orçamentos, você tira ali a média daquele valor, você não pode pagar mais do que a média dos últimos valores, né? Até, acho que é até mais difícil você fazer por INEX do que do jeito normal, fazer por concorrência, quando você está falando da documentação que tem que ser pensada junto ao processo. Acontece que aqui foi algo, assim, fora da curva, né? Você tem uma média de 360 e vem a 550. Acho que, assim, propiciar ao munícipe a questão do lazer. Eu mesmo sou um consumidor assíduo dos shows do município. Fui na Gal Costa, fui no Erasmo Carlos, fui no Sepultura, gosto muito. A questão tem que se fazer o trâmite correto, né? Você tem toda a razão, e lembrando que essa desconfiança toda acontece principalmente quando a prefeitura contrata. Quando é alguma coisa de lei Rouanet, tem lá toda uma situação. Mas no governo Bolsonaro é bom se lembrar, foi aí que as contratações passaram a ser feitas por prefeituras e apresentar aquelas coisas horrorosas que a gente viu, de valores díspares, né? E isso os bons acabam pagando pelos maus. Eu, particularmente, preferia o Museu de Maringá antes da Prainha, mesmo porque foi prometido antes, né? Mas isso não deixa que eu não me permita lembrar que a vereadora que denunciou foi a única até agora denunciada nessa legislatura por enriquecimento ilícito, improbidade administrativa. Ela responde o processo. Ela foi denunciada pelo Ministério Público. Não digamos que seria a melhor pessoa para isso, embora esteja cumprindo uma função. A questão é que todo mundo sabia que era virada de ano. Ela trabalha, ganha o dinheirinho dela da Câmara, que eu não me recordo quanto é que um vereador ganha, para participar de 2 sessões por semana. E se ela fosse 6 sessões, ela trabalharia pelo mesmo valor? É óbvio que ali está... o cara não precisa ser do ramo artístico, não precisa ser um Rubens de Oliveira, falecido em outubro do ano passado, o maior empresário do setor artístico que a região já teve, para saber que na virada de ano, ocasiões especiais, o preço é diferente. Uma coisa é tocar na casa do Carioca, né? Um grupo junto ao Raça Negra para tocar na sua casa. Outra coisa, Raça Negra, só para contar, sei lá quem é que veio aí. Eu gosto do Molejão. Outra coisa é você tocar em praça pública, né? Com estrutura, com tudo. Aliás, essa administração tem que reconhecer. Eu acho que nunca empresas do setor de entretenimento, principalmente de barracas, essas coisas, lucraram tanto. Porque todos os equipamentos, a maioria deles pelo menos, são licitadas pela prefeitura, são adquiridas através de locação.
Fernando Tupan, você é do ramo musical também, tocou durante muito tempo. A gente tem, para além desse valor, algumas coisas que não estavam contempladas no edital dentro dessa contratação. Palco, luz, som, tudo isso ficou a cargo do município contratar, telão, tudo para o município montar para além do cachê do Raça Negra. É natural esse tipo de coisa, ô Tupan? Veja só, Vitor, eu trabalhei numa rádio rock aqui em Curitiba no final dos anos 80 até começo dos 90 e a gente produziu muitos shows, tipo Ian Gillan, Jethro Tull, Jimmy Cliff, Barão, Região Urbana, Faith No More, e realmente isso é comum. Se você não paga antes, eles não vêm, Vitor, porque eles levam tanto calote se entrarem nessa fria de viajar para receber no local, que eles nem mais se preocupam em sair, vão e seja o que Deus quiser. O trâmite que ocorreu é exatamente certo. O Rigon falou que a Lei Rouanet assim, é uma lei que todo mundo faz certinho. Não faz não, seu Rigon. Eu tenho amigas minhas aqui de teatro, uns anos atrás eu encontrei ela assim, num órgão público, e ela estava assinando bem na hora o valor da nota fiscal. Ela ganhava R$1.000 e poucos para fazer uma apresentação e estava assinando uma nota de recibo de R$2.000. E isso é muito grave, porque também se você pegar, por exemplo, alguns músicos, o pessoal superfatura muito. Então tem que ter rigor nas coisas e fazer com muito cuidado. E olha, eu vou te falar uma coisa. Eu, por um salário bom, eu saio de casa para fazer um show no Ano Novo ou no Natal. Caso contrário, não. Você sairia de casa para fazer um Natal e um Ano Novo, um show? Não sai. Tem que ser bem pago para você ter um bom motivo para você justificar para os parentes lá o que está acontecendo com você. Isso aí, Vitor. Rapidinho, Ângelo. Não, só para dizer que na questão da Lei Rouanet há toda uma investigação, passa-se por auditoria. O governo não paga, ele não anistia o imposto que a empresa vai dar depois de uma série de coisas, né? Desde o começo. Agora, no meio, o Tupan tem razão nisso, no meio existem empresas que atuam na captação dos recursos. Não necessariamente, não é o artista que faz isso, ele tem que contratar alguém para fazer isso. E dependendo de onde ele sai, ele nem precisa contratar, faz tudo lá no embolado. E acontece muito isso de se criar cargos aqui em Maringá. Maringá chegou a ter um festival de cinema durante anos, patrocinado por uma concessionária, e descobriu-se lá depois que tinha alguns probleminhas desse tipo, né? Então, assim, é coisa muito mais de ser humano do que o sistema prevê.